teremos agora o 13º painel de debates desta edição nacional do Security Leaders e o sexto de hoje. O tema, as ameaças têm muitas origens e a defesa é multidisciplinar, será mediado pela editora-chefe da conteúdo editorial, Graça Sermud, que recebe para o debate o Head of Cisco Secure Brasil, da Cisco Secure, Fernando Zamay, o CISO da TIM Brasil, Cláudio Creu, o CISO Aliança Latam, da Renault, Tarek Bazi, o especialista em privacidade e proteção de dados do Agibank, Moisés Brandalize, e o supervisor de segurança da informação da A. Angeloni Companhia, Diego Bittencourt. Graça, suas boas-vindas aos nossos convidados. Olá, sejam todos bem-vindos. Obrigada pela presença de vocês, obrigada pela audiência também, que tem se mantido aqui super fiel ao longo toda essa maratona, como eu estou chamando, o Security Leaders desse ano. São 3 dias em que nós estamos aqui o dia todo, mas principalmente com vocês, trazendo esses temas tão relevantes para a nossa comunidade de cyber, proteção, privacidade de dados. Muito obrigada. Quero agradecer, primeiramente, Fernando Zamay, pela parceria, por estar mais uma vez aqui conosco. Muito obrigada. Muito bom, excelente. Moisés Brandalize também. Muito bom, obrigada, Moisés. Tarek, saudades, que bom. Logo, logo a gente vai estar aí na caravana, né? Novamente, presencial aí por esse Brasil. Cláudio Creu, obrigada também. E o Diego Bittencourt também, muitíssimo obrigada. Pessoal, o tema desse painel é um tema clássico do Security Leaders, né? Nós temos falado aqui de diversos assuntos, mas eu costumo dizer que a gente está com 2 agendas, né? Uma em que a gente está trazendo alguns temas que são temas novos, né? A gente está falando de metaverso, 5G e outros, e a gente não pode deixar de falar sobre os temas que são muito clássicos, mas que demandam preocupação. Então, esse tema é ameaças e defesa. Então, é muito importante, a gente não pode abrir mão dessa guarda, desse front, levando em conta tudo que a gente tem visto acontecer. Então, eu vou começar justamente com essa pergunta, que eu acho que ela é muito interessante, do nosso próprio painel. As ameaças, elas têm muitas origens, eu diria que cada vez mais origens diversas, mas a defesa, ela está sendo multidisciplinar? Essa que é a grande pergunta. Então, eu vou começar com o Cláudio. Cláudio, você acha que a defesa ela tem sido multidisciplinar, tanto quanto tem sido a ameaça diversificada, com tantas origens? Qual é a sua avaliação sobre essa relação ameaça e defesa? Bom, boa tarde, primeiramente. Sem dúvida, a gente está vendo um proliferar das ameaças, né? Com atores que estão virando sempre mais assim, inesperados. Tem aumento de ameaças por insider, tem a possibilidade de ameaças via IoT, então também uma dinâmica que pode nos próximos anos crescer muito, né? Então, realmente tem que ter uma abordagem multidisciplinar na perspectiva da defesa, tem que ter um estudo das ameaças muito forte. O threat intelligence é uma componente fundamental de uma organização de cyber defense, e também expandir o conceito de segurança, de defesa cibernética do time de cybersecurity ou do time de IT para a companhia inteira, né? Porque sempre mais a gente sabe que as portas que são aquelas onde as ameaças entram e os ataques entram, são portas que muito frequentemente, ou quase sempre, tem uma componente humana, tem uma componente de usuários. Então, essa componente de conscientização é algo que, sobretudo depois da pandemia, com o pessoal que fica mais longe, virou algo muito crítico. E outros aspectos. A gente
tem, agora vamos executando analista de dados. Então, realmente, as especialidades que tem que ser envolvida num time de cybersecurity vão aumentando, né? Tem analistas de risco, analistas de dados, tem que ter análise das ameaças, além dos mais clássicos skills de cyber mesmo, né? De network, de proteção de point. Então, realmente é um leque muito amplo. Até o que faz isso tudo ser muito interessante, muito, entre aspas, divertido para quem trabalha nesse âmbito. Ótimo, o Tarek está sorrindo ali. Já vou pedir para o Tarek abrir seu microfone. Muito boa, né, essa finalização do Cláudio, né? Ele foi falando de todas as nuances dessa defesa, dessa multidisciplinariedade. Mas, Tarek, tem dois aspectos aí interessantes nessa primeira colocação do Cláudio, que eu vejo também. Quer dizer, é óbvio, né? Se a gente for ficar falando aqui das origens das ameaças, a gente para o painel e chora, porque realmente está bastante diversificado. Mas a gente tem que pensar nessa necessidade da defesa realmente se ampliar. E aí tem duas formas aí que a gente vê muito claramente, né? Uma é, obviamente, dentro do próprio ambiente de segurança, mas também o envolvimento aí cada vez mais de outras camadas, né, nessa defesa, que tem que ser aí conjunta. E uma visão também muito maior da segurança, não só do ambiente em si, mas de toda a rede. Enfim, o que a gente está vendo é um grande desafio de você ter uma defesa realmente ampla, que vá de A a Z, mas que envolva vários outros personagens. Então, eu queria saber com você como é que você vê esse desafio, como é que está sendo aí para vocês na Renault e, principalmente, como é que você está lidando pela função que você ocupa. Eu sei que você hoje é uma pessoa que está olhando cyber e está olhando privacidade e proteção de dados. Eu sempre exploro essa sua colocação aí, porque eu acho muito interessante, né? Isso mesmo. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Prazer é nosso. Muito bem, a partir do momento que a gente tem a inovação cada vez mais em voga em todo tipo de organização, a gente tem que estar com o nosso beabá de segurança em dia, né? Essa é a minha opinião. A gente tem que ter todas as equipes que estão voltadas para a inovação, elas têm que ter o beabá da segurança. Então, a segurança tem que estar em todo o ciclo de desenvolvimento de qualquer tipo de projeto, em todas as equipes. Então, a atividade de conscientização, de treinamento, elas são muito importantes, para que, sempre que possível, a gente já nasça com novas ideias de negócios, justamente inovando, mas já nasça com segurança. Isso para minimizar. Porque a inovação, ela é muito legal, porque ela traz novas oportunidades de negócio, só que, ao mesmo tempo, ela aumenta a superfície de ataque. Normalmente isso é meio proporcional, né? A partir do momento que a gente vai inovando cada vez mais, a gente vai aumentando a superfície de ataque. E, assim, digo que quem está do lado de lá do balcão, né, é muito criativo, né? Infelizmente, trabalham bastante também, né, para encontrar problemas e fragilidades que a gente tenha em nossos processos, em nossos sistemas, em nossa infra. Enfim, então essa questão da multidisciplinaridade, na hora da gente combater, prevenir, né, e às vezes, infelizmente, ter que remediar ataques, ela é crítica. A gente tem observado também que com o próprio aquecimento, né, no mercado de segurança da informação e de privacidade, a gente tem pessoas vindo de outras áreas, muitas de TI mesmo, mas não limitadas à TI, para trabalhar com segurança da informação. Então, essas pessoas, esses profissionais, acabam trazendo também uma visão que vem a somar, né? Bacana isso. A gente, na antessala, ainda vinha falando aqui, já se aquecendo, né? Pessoas de infraestrutura, telecomunicações. Eu comento ainda de desenvolvimento. Eu tenho um monte de amigos agora, advogados, que estão também buscando aprender mais para poder trabalhar, sempre carregando esse beabá de segurança e privacidade. Bacana, isso é muito legal, muito bom você acrescentar esse ponto também, porque é preciso realmente aumentar essa frente, né? Porque, como a gente está avaliando aqui, quer dizer, se você tem ameaças diversificadas e origens também diferentes, você tem que trabalhar com perfis, com skills diferentes e tem que ter uma visão
mais ampla de tudo isso. Diego, vou trazer você para essa nossa conversa e tentar entender, na sua visão, como é que você tem trabalhado com essa necessidade de ter uma defesa mais ampla, ter uma defesa, né, multidisciplinar, ter uma defesa mais estratégica, ter um olhar mais amplo sobre todo esse, vamos dizer, essa superfície, né, de ataques e de ameaças. Boa tarde, Graça, obrigado. Boa tarde, obrigado pelo convite. Obrigada. Bem, é um grande desafio, né? O Base acabou falando aí, ele não usou o jargão, mas vou usar o Privacy by Design, né? Que tanto nós estamos insistindo aí. Ele eu acho que no momento é a base hoje para que a gente consiga criar uma cultura de segurança da informação dentro da empresa mesmo e conseguir alcançar essa multidisciplinaridade, né? Essa divisão de responsabilidades, inclusive, né? Falamos há pouco nos bastidores que tem um desafio grande, inclusive, quando tu tens em casa times distintos, né? Tens o time de segurança, tens o time de infraestrutura. Chega num determinado momento que a gente tem que parar para pensar, pô, mas eu posso ir até aqui, eu segurança. Infraestrutura não pode ir até lá. Então, também tem um processo em casa a ser amadurecido, vamos dizer assim, para que não haja também conflitos aí, e até eventualmente, sem querer, conflitos de interesse também, né, na execução. Por aqui a gente tem, então, respondendo diretamente a tua pergunta, nós temos nos preocupado com a questão do aculturamento, a privacidade por padrão, para a gente conseguir alcançar essa questão de multidisciplinaridade e, como eu falei, divisão de responsabilidades aí dentro da tecnologia. Só fazendo um comentário de tudo que já foi falado agora, parece que segurança da informação, que era um bracinho, ou geralmente nascia com um bracinho de tecnologia, está virando a tecnologia, né? Porque nós temos que ter um especialista dentro do desenvolvimento, especialista na base de dados, especialista na infraestrutura. Eu quero ver manter um corpo assim, vai virar, em vez de ter um setor de segurança da informação, a área de tecnologia vai ter que ter um especialista em cada área agora. Perfeito. Não, mas é verdade, é muito interessante. Você sabe que o que vocês estão colocando. Ontem a gente passou todo dia discutindo uma série de assuntos, eu estava esperando muito esse painel, eu falei, nossa, a gente está falando exatamente o tempo todo disso, né? De uma defesa mais ampla, multidisciplinar, com pessoas pensando em segurança, trabalhando em segurança em diversas áreas. Então, acho que sim, acho que ganhou um corpo, né? Era talvez um braço e ganhou um corpo aí, né? Uma envergadura que realmente hoje é fundamental para fazer frente a essas ameaças. Fechando o nosso bloco aqui, para depois o Zamay comentar também a sua visão sobre essa defesa multidisciplinar e ampla, eu convido o Moisés Brandalize, meu companheiro também já, assim como os demais, em várias oportunidades aqui em debates. Moisés, não é fácil, né? Como é que é a tua visão e onde você vê os principais pontos desafiadores de estabelecer essa defesa aí multidisciplinar? Olá, boa tarde. Tarde. Pelo convite mais uma vez, é um prazer. Prazer. Hoje bem que ser presente muitas vezes com o Donner, comigo Sim, uma turma sempre... Só saudade, né, de estar aí fazendo Mas no Nacional eu confesso que não, porque o Nacional está sendo fantástico assim, que a gente está conseguindo falar com o Brasil todo. Quando a gente fazia o Nacional em São Paulo, vinham basicamente os líderes de São Paulo, né? Sim. Claro. E agora a gente está conseguindo aí, o pessoal do Norte, Nordeste, Sul, está todo mundo participando, muito bacana. Mas sim, Moisés, diga. Boa tarde aos demais, boa tarde a quem está nos ouvindo. Esse tema, como a Graça fala, ele é sempre muito clássico e a questão de ser multidisciplinar dentro de uma instituição, ela é quase que algo que tem acontecido naturalmente. Em grandes empresas acaba tendo, de certa forma, um investimento, alguém pensando de cima, e nas empresas médias é uma preocupação, acaba sendo um tema que incomoda a administração, até porque, de certa forma, acaba não tendo alguém que diga exatamente o que precisa fazer. Exato. Então, que os médios têm problemas até mais sérios por questão de organização, e os grandes têm problemas em conseguir fazer. Então,
médio vai chegar no problema do maior, mas ele tem ainda um caminho pela frente. Acredito que nós tenhamos aqui muitas empresas pequenas e médias nos ouvindo. Sim, Mas sim. hoje, quando se para conversar dentro da instituição sobre riscos de segurança, riscos de privacidade, acaba envolvendo naturalmente todo o pessoal de banco de dados, de outras áreas, porque o mesmo ativo, ele compete uma ótica de visão de todos. Então, se a gente for considerar, por exemplo, um determinado produto que a gente tem no mercado, um aplicativo, um serviço, esse aplicativo, ele foi desenvolvido e precisou ser pensado, então tem equipe de segurança vinculada a desenvolvimento, e esse mesmo ativo, se a gente for falar basicamente do acesso a esse ativo, ao controle interno, quando a gente fala talvez de uma ameaça interna, tem o acesso do front, de quem acessa esse dado, tem o acesso do banco de dados, tem o acesso do sistema operacional. Então, acaba meio que sendo uma reunião de amigos, assim, e tentando juntar todo mundo para que seja possível avaliar riscos em todos esses aspectos, em todas essas óticas. E quando a gente fala aí dessa multidisciplinaridade, a gente, de certa forma, está tentando entender tanto o que acontece dentro, o que acontece fora da empresa, porque a gente tem as ameaças internas também, a gente tem as ameaças internas, não quer dizer que são colaboradores ou que são prestadores, quer dizer que as ameaças vêm de dentro, né? Elas acabam tendo pontos de fragilidade interna, e ela acaba sendo uma ameaça interna porque alguém de fora acabou... É uma fragilidade interna, mas ela vem de dentro a partir de uma fragilidade interna por alguém de fora. Então, aí dá para conversar tecnicamente sobre isso, dá para falar sobre administrativas, eu deixo aberto aí, mas multidisciplinar, todo mundo, todos tentando trabalhar num propósito. Perfeito. Zamay, tivemos uma primeira rodada bem interessante, com visões aí dos nossos líderes, né, sobre esse aspecto, e já aqui a nossa plateia também participando, a Mary Pérsia, da Sul América, ela faz um comentário interessante em cima, acho que talvez foi o Diego, o Tarek, que comentou também. Durante muito tempo, a gente teve uma visão, Zamay, de que às vezes essa questão das ameaças estava ali restrita a um time, ou até a infraestrutura estava mais ligada. Então, hoje, Zamay, quando a gente olha essa multidisciplinaridade e, ao mesmo tempo, essa amplitude da defesa, na sua opinião, como é que a gente pode incluir, ter essa visão da infra, da segurança, né, e também do desenvolvimento junto? Como é que, na sua visão, se cria realmente uma integração maior do ponto de vista da rotina da atuação de todas essas áreas tão fundamentais hoje para a defesa, né? Legal. Obrigado, Graça. Bom, boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Boa Parabéns tarde. aí pela plataforma nova, né? Estou vendo que tem uns negócios aí high-tech aí. Tem. Quem está nos assistindo está vendo aí uma outra imagem aí bem bacana. Pois é, turma, a gente aqui está numa outra imagem. Vocês aí, o pessoal da técnica caprichou. Caprichou aí, tá bonito de ver. Bom, falando um pouquinho da minha experiência aí, né? Ajudando várias empresas, vários projetos que a gente desenvolve em conjunto e o dia a dia, né? Operação, os problemas. Até interessante, né? Um dos maiores vilões, né? Acho que uma vulnerabilidade bem grande que tem, que beneficia os ataques, são os silos, né? Os silos corporativos. Isso aí, fato, que basta uma pessoa de outra área não querer, que ela dificulta bem a adoção, né? E é interessante que em empresas menores eu vejo mais sucesso em implementar os projetos de segurança, porque são poucos decisores, né? Você tem um cara que faz tudo, né? Então ele cuida da segurança, cuida da infra, cuida etc. E acaba falando, a responsabilidade é minha, eu vou fazer, né? Às vezes é até mais fácil. A gente tem casos de sucesso, né? Então até, por exemplo, a gente vai ter o meu colega, meu xará, o Fernando, vai apresentar o caso que ele conseguiu, né, implementar uma variedade de soluções, né? Relativamente uma empresa média, mas ele conseguiu colocar em prática. E o que eu vejo, né? Existe quanto eu invisto, como que eu invisto
e se o que eu investi está aplicado. Né? Então, esses 3 pilares, olhando para o lado do investimento, que vem amadurecendo em segurança, eu vejo muito um abismo entre a especificação técnica daquilo que eu vou comprar, e as empresas estão comprando, para aquilo que realmente está efetivo, né? O que realmente está aplicado, e se aquela operação se mantém atualizada. Né? Então, a gente estava até debatendo nos bastidores, né? Quem opera é a área de infra, mas quem especifica é a área de segurança, que audita, e isso cria uma dificuldade muito grande, né? Que a área de infra não é o principal, né, a preocupação, é a segurança. A principal preocupação normalmente é a disponibilidade. Preciso de uma rede rápida, preciso de servidores lá voando para rodar a aplicação, mas se der algum incidente de segurança, não é a principal, né? Eles estão matando outros leões, né, ali, né? Está todo mundo muito atarefado. E até nessa evolução, a área de segurança, sim, né, vem ganhando mais relevância, ganhando mais orçamento. Eu até citei, né, na última vez que a gente falou do 5º domínio, né, de defesa, né, onde os Estados Unidos já tem como cyber, né, ar, mar, terra, espaço, cyber. Se traduz em investimento. Né? Então, uma área forte, deve ter um general, deve ter uma equipe, tem uma tropa. Né? Então, contratar na área de segurança especialista de redes, área de segurança, especialista de base de dados, né? Essas multidisciplinas vêm acontecendo, né, naqueles que têm mais orçamento. Os que não têm, né, as empresas média e pequena, o que eu estou enxergando é a oferta de serviços gerenciados. Então, você pode contratar isso como serviço gerenciado. Né? Empresas que estão se estruturando, montando esses especialistas, essa tropa, né, e está oferecendo essa tropa como serviço. E outro lado positivo para a defesa, para ajudar nessa complexidade toda, é a nuvem. Né? As soluções de segurança elas estão amadurecendo para evoluir de uma oferta de lata, né? Uma lata que tenho que atualizar a lata, tenho que manter, tenho que operar aquela lata, né? Que é uma complexidade grande, para uma entrega da mesmo controle e inspeção como software as a service. E aí a leitura de software as a service, do SaaS, é que toda aquela atualização, manter update, né, manter atualizado, isso passa a ser do provedor da nuvem. Né? Então, até o mercado vem chamando de SaaS, né, que é a infraestrutura vem sendo absorvida por segurança nesse aspecto também. Né? Então, SD-WAN, que antes era um roteador inteligente, agora passa a ser um elemento de segurança, todo conectado a uma nuvem. E essa nuvem é democrática. Né? Você leva a inspeção de alta capacidade, alta performance, em empresas de 5 funcionários até, né, 50 mil. Né? Depende do tamanho do provedor da nuvem. Então, eu vejo aí que tem bastante evolução, né? A tecnologia migrando do tradicional de lata para a nuvem, né? E associado ao amadurecimento. Né? Então, assim, essa maturidade. As empresas estão, infelizmente, a duras penas, né? Vendo, né? Várias outras empresas sofrendo, vários colegas nossos aí perdendo madrugadas, restaurando e tentando entender o que aconteceu. E aí levanta o tema, né? Os investimentos. Né? Olha, foi solicitado investimento, mas não foi liberado. Né? O como está se investindo. Né? Às vezes eu vejo muita empresa querendo segurar o legado. Né? Ah, mas eu comprei isso aqui tem 2 anos. Puta, mas não adianta mais. Tem que ter maturidade para joga isso para o canto, beleza, e investe em algo novo. Né? Citando nuvem versus on-premises, né? Versus supplies. Então, eu vejo bastante coisa aí fervilhando aí no mercado, mas é tudo muito positivo. Né? Eu vejo que o mercado brasileiro de cyber vem amadurecendo forte. Né? Uma evolução constante. Perfeito. Excelente essa rodada em que todos se posicionaram, passaram a sua visão, Zamay concluindo. Eu queria agora deixar mais aberto aí a discussão, até para que cada um aí participe, né, da forma que achar aí mais conveniente. Eu tenho um tópico aqui que é exatamente como avançar nesse cenário, né? Se a multidisciplinaridade, o fato de você cada vez mais ter a segurança com vários atores envolvidos, se a questão da visibilidade para detectar ameaças não é mais difícil de avançar, ou é mais fácil. Queria ouvir quem pode fazer esse comentário. Tarek, Cláudio, Diego, Moisés, quem abriu o microfone aí, eu já passo a palavra. Eu acho que a multidisciplinaridade pode ajudar, sim. Vai ampliar a nossa visibilidade, claro. até porque traz
experiência, né, e uma visão diferenciada de cada uma dessas pessoas que pode ter, por exemplo, como base sei lá, uma experiência em telecomunicações, uma experiência em servidores, em bases de dados, né, de repente isso pode trazer para o monitoramento, para a detecção de ameaças, né, uma visão diferenciada. Então, acho que amplia. Amplia, né, na sua opinião. Cláudio, você acha que torna mais complexo? O Tarek Eu acha que amplia? que, de alguma forma, é obrigatório ir para essa abordagem multidisciplinar, com diferentes skills presentes na mesa, para conseguir ter essa visibilidade. Ou seja, no mundo atual, a gente tem que ter diferentes pontos de vista para conseguir montar uma visão, uma arquitetura de segurança que aumenta a nossa capacidade de antecipar, de ver, interpretar, que não pode ser baseada só no conceito clássico de segurança, que era mais rede e proteção de endpoint, era isso, né? Agora a gente tem que pensar realmente, tem uma migração para a nuvem, então como que eu faço para tudo que funcionava no meu data center continuar a funcionar lá fora no data center que está, sei lá onde. Isso aqui precisa realmente de uma contribuição de várias profissionalidades, né? E precisa que todo mundo também faça um percurso de amadurecimento. Então, é um momento onde o time inteiro tem que estar estudando de forma muito forte. O meu time, por exemplo, passou nesse ano no treinamento todo mundo em arquitetura de nuvem, porque a gente está fazendo uma migração para a nuvem muito importante e o nosso time de segurança deve estar à frente disso, ou seja, tem que chegar antes que as coisas aconteçam, porque depois correr atrás é muito complicado, né? Esses momentos de descontinuidade, de passagem, são os momentos que são mais críticos do ponto de vista de possibilidade de colocar, de criar novas vulnerabilidades, novas portas abertas que naquele momento podem ser exploradas. Então, a gente tem muita responsabilidade de chegar um pouco à frente da virada. Mas aí eu vou fazer um contraponto nessa colocação, em função aqui que eu vou acompanhando da audiência, e aí os demais que ainda não se posicionaram poderiam falar. Essa multidisciplinaridade, ok, ela vai trazer mais visibilidade, mas ela não vai exigir uma liderança mais forte, uma orquestração um pouco mais eficaz. Fernando Zamay balançou a cabeça, Moisés também já pediu a palavra. Vamos lá. Moisés, depois eu passo para o Zamay. O que você acha? Sim, né? Sim, a pergunta ela meio já remete ao sim, mas ela tem uma dependência também do que, de fato, a gente vai proteger. Então, dentro de um contexto corporativo, a gente tem uma série de disciplinas que vai tornar, vai tomar uma decisão, a gente vai tomar uma decisão com base nisso. Então, por exemplo, primeira coisa, o que a gente vai proteger? Se a gente vai proteger dados pessoais, é uma abordagem. Se a gente vai proteger materiais estratégicos, projetos da empresa, é uma outra abordagem. Se a gente vai proteger propriedade intelectual, que produz ali, é uma outra abordagem. Então, a gente ia considerando cada uma dessas informações que a gente quer proteger, a gente vai precisar tomar uma decisão. Primeiro, tomar uma decisão não, a gente vai precisar abordar os dois. A gente vai proteger tecnicamente esse conteúdo, envolve uma equipe, envolve algumas capacidades. A gente vai proteger administrativamente esse conteúdo com base em algum contrato, algum NDA, alguma cláusula, é uma outra habilidade, uma outra disciplina. Então, dentro das habilidades técnicas, a gente tem várias soluções, eu tenho o Zamay ali com questões técnicas, muitas vezes envolve questão comportamental, então uma solução técnica que consegue identificar com que alguém está tendo um comportamento anômalo. A gente tem muitas vezes sinais pessoais, então é uma conversa de alguém falando que está descontente com o trabalho,
e pessoas que tentam ignorar, de certa forma, alguns controles, algumas normas. Então, é uma soma de muitas pecinhas, é um quebra-cabeça que a gente precisa... Essa né? claridade, ela vai depender do que a gente está protegendo, e a partir de qual medida administrativa, mas é um quebra-cabeça bem interessante e grandinho. Sim, sim. Zamay, você também, quando eu falei sobre a orquestração e a liderança, você já se manifestou aí, né? Então, é quase que, como o Moisés falou, é quase que natural a resposta, né? Sim, vai demandar, né? O CISO é um grande, hoje, né? Ele é um grande orquestrador, psicólogo, interage entre áreas, e acho que talvez a missão dele é conseguir mais orçamento, né, para a cyber, e conseguir implementar aquilo, né, e como que ele coloca aquilo para funcionar, que é onde eu vejo uma distância muito grande, né, entre aquilo que especificou e comprou, especificou algo, comprou alguma coisa, pode ser outra equipe que compra, e outra equipe que implementa. Esse distanciamento, até falando um pouco mais técnico, né, eu participo muito dos projetos em arquitetura, né, a gente arquiteta, então vai fazer, vai acontecer, e a gente passa para o integrador e passa para a equipe que vai operar, né, o pessoal que implementa. O pessoal que implementa, às vezes, vai lá, pingou, né, acessou, beleza, acabou o projeto, foi embora. Normalmente é assim, né, e fica lá rodando. Né, e é frustrante quando vem um impacto, putz, vou citar até um exemplo, né, um dos ransomwares que está estourando na internet agora, que é de um grupo lá do Shadow Brokers, né, que usa as assinaturas do IPS, estão lá, tá lá, só que alguém tinha que ter apertado um botão, tipo, aplica, né, escolhe as assinaturas e aplica, né, aí fica aquele negócio chato, né, nossa, eu vi passando, isso quando vê, né, isso quando tem a visibilidade e vê, né? Então essa busca, esse alinhamento, né, de ter que fazer acontecer, envolve muitas áreas, envolve muita gente, até na compra. Se a área de redes está comprando um equipamento mais barato, ele não tem uma featurezinha lá que entrega o fluxo para ser inspecionado pelo analisador de comportamento de segurança. Por quê? Porque ele comprou um equipamento barato. Ele foi numa linha de baixo custo. Né? Infelizmente, tem um investimento a ser feito para eu ter essa visibilidade. Eu já vi projetos, por exemplo, também a área de segurança, dando drive do projeto de INAC, né, controle de acesso, super avançado, só que a infraestrutura era inteira obsoleta. Né? Tipo, tinha 20 anos a infraestrutura, era outra área. Falei, gente, vai colocar uma fechadura digital com reconhecimento facial numa portinha de bambu, né? Tipo, não vai... Complicado, né? Não é uma boa grana, né, a se gastar. Então, a gente vem tentando, né, até olhar, às vezes não é comprar mais produto, às vezes é olhar o que você já tem e se está bem aplicado, né, se está bem implementado e onde estão os bloqueios, né, onde estão as áreas que precisam colaborar, que precisam investir. Eu vejo muito o conceito de squad, né, então você cria uma squad para fazer acontecer aquele processo fim a fim. Né? Então, assim, é desafiador e até citando aí o Cláudio, é divertido, né? Muito boa. Diego, você ficou, né, não fez comentários nessa rodada, mas eu tenho aqui um terceiro tópico, né, que está aqui na nossa pauta, que é bem interessante e tem muito a ver com essa nossa discussão de ameaças e defesa, né? Então, a gente começou falando sobre a necessidade de você ter essa equipe multidisciplinar, depois a questão da visibilidade se torna mais complexa, menos complexa, a questão da orquestração, envolvimento da infra, mas os comportamentos anômalos, eles apontam muitas vezes para um ataque, mas pelas estatísticas, na maioria das vezes, ainda estamos operando com muitos falsos positivos. Então, assim, que ameaças de verdade demandam preocupação. Por quê? Porque nós sabemos que, óbvio, tem um mundo ideal, que você tem uma equipe fantástica, multidisciplinar, todo mundo, né, atuando, visibilidade total. A gente sabe que, na realidade, no dia a dia, nem sempre se tem essa situação ideal. Então, se você gasta energia tentando tratar ameaças que não são, né, realmente importantes, falsas, você gastou energia. Então, hoje, qual é realmente essa necessidade de, primeiro, proteger a joia da coroa, que a gente sempre fala aqui, e saber
que realmente quais são as ameaças com as quais eu realmente preciso gastar energia, tempo e reação. Graça, eu sou muito da questão de investir em base, né? Então, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Não adianta nós termos todas essas visões que foram citadas aqui, excelente, mas vou fazer um comparativo bem simplório, mas que os meus colegas vão entender, e todos que estão acompanhando. O projeto de implantação de um CIEM não é simplesmente você colocar uma ferramenta para gerar um monte de pop-up, um monte de alerta na tela. Tu vai causar um pandemônio na tua estrutura se tu não tiver um ajuste fino. E aí eu trago para a tua pergunta, né? O planejamento de implantação e de orquestração disso, ele tem que estar muito afinado com o objetivo que você quer alcançar, né? Então não adianta você colocar aí na sua estrutura toda essa visibilidade se tu não tem braço. Peraí, eu não tenho braço, então até onde eu consigo ir? Será que eu terceirizo uma parte, né? Vou para o NOC, vou para o SOC, enfim. Então, o planejamento, nesse caso, é essencial para que a gente, aí, inclusive, não invista dinheiro e budget, que é difícil de CISO conseguir, em projetos que, eventualmente, vão te trazer... Tudo bem, vai trazer a visibilidade, mas talvez vai te dar mais dor de cabeça ainda em função do mau planejamento. Então, o meu ponto de vista é isso. Acho que a base, de novo, planejamento nesse caso é tudo aí, tem que se saber onde quer chegar. Claro, tu tens que ter a visibilidade para saber se tu está sendo atacado, tu tens que ter clara visão, né? Senão, mas esse ajuste fino é extremamente importante para ti não meter os pés pelas mãos. Tarek, o que você acha? Muitos aqui estão comentando, né? Não é enxergar tudo, mas enxergar o que é necessário. Talvez esse seja um ponto aí bastante desafiador para vocês na área de cyber e de defesa, enfim, de tudo isso, porque ver tudo é quase que impossível, né? É muita coisa acontecendo e essa visão, né, de tudo, ela é um pouco relativa, né? Então, você concorda que tem que se avançar para realmente enxergar aquilo que é necessário? Sem dúvida, os comentários do Diego são irretocáveis aí. A gente tem que cuidar com o que a gente pede, porque vai que você recebe e daí não dá conta de tratar. Então, é exatamente isso que o Diego comentou. As ferramentas, de modo geral, tem muitas assim super avançadas que vão prometem, pelo menos, trazer muitos benefícios, mas será que vamos dar conta do volume de alertas com a equipe que a gente tem? Vamos precisar fazer algum tipo de outsourcing? Exatamente o que o Diego comentou. Então, toda essa curva de aprendizagem, a partir do momento que você tem uma ferramenta, conseguiu, né, finalmente conseguiu o budget, conseguiu a ferramenta, mesmo que você tenha algum tipo de prestação de serviços nessa linha para colaborar, tem que ter todo esse planejamento, em etapa de projeto, é super crítico, a gente está dando muita atenção, trabalhando com muito, muito cuidado para não ser sobrecarregado por falsos positivos, né? Porque senão isso vai gerar impactos aí que travam a área de segurança, de cyber, enfim. É super importante todo esse planejamento, né? Perfeito. Bem, pessoal, eu adoraria continuar, o tema é fantástico, mas passamos aqui bastante, um pouco, não muito, né, mas um pouquinho do nosso tempo, mas eu não queria terminar sem antes fazer uma rodada assim muito rápida, mas eu acho que é fundamental, em que cada um pode deixar assim muito rapidamente um ponto de atenção. Eu sei que é difícil a gente resumir, mas eu sei que para cada um de vocês nessa questão de ameaça, né, e defesa, né, e ataques, a gente sempre tem um ponto de atenção. Então, muito rapidamente, Cláudio, o que você vê aí para o próximo ano, principalmente a gente ter feito essa última rodada olhando 2022, você deixaria aí rapidamente como ponto de atenção nesse caso das ameaças? Meu ponto de atenção é sobre estruturar bem o plano e sustentar o plano o mais possível com avaliações objetivas. Então, não correr atrás das tecnologias, mas pensar muito bem no que a gente tem que defender. Então, partir muito do qual é o risco que a gente tem, só para dar uma
um ponto que a gente está tentando desenvolver um modelo de governança, que é aquele ponto que você falava, né? É difícil, tem que ter uma governança forte, baseado em uma análise quantitativa do risco, ou seja, saber quais são os cenários de risco que mais apertam e desenhar nosso plano estratégico para construir ações que resolvem isso. E ações que vão até a implementação e até a efetividade, não simplesmente comprar a tecnologia, como alguns dos colegas já falaram. O importante é que a tecnologia esteja funcionando de verdade no ambiente. Perfeito. Rapidamente, Tarek, deixa um ponto de atenção aí para a gente, importante aí para todo mundo que está nos acompanhando. Cuidado com a inovação. Boa. Cuidado com a inovação. Boa, ela é boa, muito boa, Tarek. mas tem que ter security privacy by design. Boa, boa. Diego? Graça, eu vou na linha contrária do Base aí. Aplique inovação, mas eu vou usar outra frase dele, né? Cuidado com o que tu pede. Então, organize bem os teus pedidos. O painel está fantástico. Centralize aí, observe o que realmente você quer atacar, o que você quer defender, enfim, e maximize o investimento que a empresa te liberar, né? Boa, muito bom. O pessoal perguntando aqui, vamos sim disponibilizar, são vários insights, a gente vai estar assim com o nosso painel disponível. Moisés, rapidinho, seu ponto de atenção aí, antes da gente finalizar, por favor. Muito bem. Penso que uma dica prática interessante, sugiro dar uma atenção para os riscos de segurança da informação, classifique-os numa ordem que seja possível executá-los depois, mas não deixe isolados os seus riscos de segurança da informação, organiza ele junto com o pessoal de privacidade também. Então, obrigado pelo convite e abra uma agenda aí, pessoal de segurança da informação, cria uma recorrência quinzenal entre vocês, riscos de TI, segurança da informação, e cada 15 dias tem uma pauta e falem sobre ela, todos juntos. Muito bom. Excelente. Zamay, um agradecimento aí, né, por esse painel, essa discussão tão interessante de ameaças, e convite aí para a turma continuar com a gente na audiência, que na sequência a gente tem um case muito bacana aí que a Cisco está trazendo para a gente, não é isso? Legal. Preciso agradecer a todos. Só pegar o gancho, falou muito em falso positivo e risco, né? Tem uma empresa chamada Kena Security, que eles lançaram uma solução que ela coleta todos os vulnerability management, né? Todas as análises de vulnerabilidade, pen test que seja, que gera milhares de coisas ruins, joga numa plataforma, compara com as inteligências e fala assim, olha, trata essa. Então, assim, existem soluções inovadoras, né, que estão aí para facilitar o trabalho de segurança. Citei a Kena, né, porque foi uma das últimas aquisições que a gente fez, por causa dessa simplificação, né, de ler tudo e simplificar. Então, tem esperança aí. Conseguir mais orçamento, né, boa dose de paciência e psicologia aí para conseguir. Agradecer a todos aí, obrigado pelo painel, foi bem enriquecedor aí. Muito, vários insights, várias dicas interessantíssimas aqui dos participantes. Pessoal, muito obrigada mais uma vez, sempre muito bom ouvir quem está à frente, né? Quem está no front, acho que essa é a principal característica aqui do nosso trabalho ao longo do dia, e vocês nos ajudam para isso. Diego, muito obrigada, Tarek, como sempre, Cláudio, volte sempre, Moisés, obrigada, Zamay, pela parceria num tema tão interessante. Grande abraço para vocês, muito obrigada